Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a professora Michele, de Língua Portuguesa. Hoje a gente vai dar continuidade aos exercícios aí para a revisão, da sua prova de português, que vai acontecer dia 29, tá? A gente vai rever as matérias, através dos exercícios, tá legal? Então você prepara o seu material, como sempre, caderno, porque é o momento da gente praticar, tá? Praticar tudo aquilo que a gente já vem falando, sobre os conceitos dos sujeitos, tipos de sujeitos, as várias construções nas orações, o período simples, o período composto, tá? Vamos ver também as preposições, tudo isso aí nas aulas dessa semana até que chegue o dia da sua prova, para você estar revisando justamente a matéria, tá? Não adianta a gente só ouvir e não praticar, então a gente precisa praticar. Então é importante que você escreva, é importante que você acompanhe as videoaulas, tá? É importante que você tenha o seu momento de praticar, de realizar os exercícios e não só ficar ouvindo, ok? Então, pega aí o seu material, vou te dar um tempinho, tá? Enquanto isso eu estou transferindo aqui os nossos exercícios para que você tenha hoje um bom estudo, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui nós vamos hoje, começar a exercitar. Deixa eu só me organizar aqui, porque aqui, muito bem. Hoje eu trouxe inclusive texto, tá? Interpretação, porque na prova também vai cair interpretação textual, tá? Então é importante que você leia bastante, é importante que você tenha acesso aí a textos diversos, tá? Pode ser de jornais, de revista, do próprio Google, A internet está cheia de informação. Coloca um assunto que você se interesse, alguma coisa que você queira saber, países que você tem curiosidade, coloca o nome lá, como é que é o país tal, como é que funciona isso, sabe? Curiosidade. Tudo que você se interessar vai gerar um prazer, na leitura e, consequentemente, conhecimento, tá bom? Então não deixe, de buscar, tá? Através da leitura, porque você vai ter o contato com novas palavras, aquelas palavras que você não sabe o significado. Essa é a hora de você ir lá no dicionário, e pesquisar. Porque também não adianta, gente, você somente ler palavras e não entender. Aí não adiantou nada, Se você precisa compreender o sentido, o significado daquela palavra naquele contexto, tá? Então essa é a hora de você fazer as suas anotações. Eu lembro que eu tinha um caderninho que eu colocava assim, novas palavras, sabe? E aí tudo que eu ouvia, eu lia ou percebia assim, pô, essa palavra é nova pra mim, eu não sei o significado. Aí eu ia lá, quando estudante, e colocava do lado o significado dela. Inclusive eu criava até, agora que eu já sei o significado, cria uma frase aí, cria uma oração, empregando essa palavra. E assim você vai o quê? Se familiarizando, Em um outro momento, quando você ouvir essa palavra novamente, com certeza você já sabe o significado dela, tá? Então, tenta fazer esse exercício, você vai ver que você vai ter muito a ganhar, ok? Então, vamos lá. Observe o fragmento abaixo. Nós temos aí um trecho, foi retirado de algum texto, que diz assim: voluntários, vírgula. Repara na construção textual, repara na pontuação, ok? Então, nós temos aí voluntários, vírgula, artistas palhaços, vírgula, pessoas com dons de divertir, fazem visitas regularmente aos hospitais públicos de São Paulo e Recife e interagem com crianças, vírgula, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social. Então vamos lá, antes de você querer sair correndo responder, procure entender aquilo que você leu. Ele está falando de quê, gente? Esse fragmento aí, esse pedaço.
de pessoas, né, que se tornaram voluntários, aquele que se voluntaria a fazer alguma coisa em benefício de outro, tá? Inclusive profissionais também, pessoas que têm dons, né, querem ajudar o próximo que está numa situação de risco, que está numa questão de saúde fragilizada, né? Então eles passam a frequentar os hospitais com esse objetivo de levar a alegria, uma diversão, a leitura de histórias, né? Por quê? Porque é tão ruim o outro lado, né? É tão ruim quando a pessoa está numa situação de doença, né? Quando a pessoa se vê entrevada ali, deitada numa cama e não pode fazer nada, não é? Então ela sente falta e surgiram essas pessoas com essa intenção, tá? Então viu como é importante a gente compreender e ler o texto e interpretá-lo? Pois bem, o exercício, na verdade, ele vai focar agora a parte, né, do sujeito, assentar-se. Então ele quer saber o seguinte: o sujeito das formas verbais, olha só, fazem e interagem. Se refere a quem no texto, gente? Quem é no texto que diz que fazem e interagem? São os voluntários? São os voluntários, artistas, palhaços e pessoas? São as pessoas? Ou são os voluntários e os artistas palhaços? O que você encontrou aí? Tchan, 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 tchan. Ó, apareceu até uma animação aí, né? Então, a gente tem voluntários, artistas, palhaços e pessoas, né? Ou seja, esse grupo aí de pessoas exercendo as suas atividades são o sujeito da oração. A forma verbal que precisa concordar com o sujeito, lembrando que concordância verbal, né, porque o verbo precisa acompanhar o sujeito, também vai cair na sua prova, tá? Então fique atento a esse tipo de exercício, a esse tipo de enunciado, olha só, o sujeito das formas verbais, tal, tal, tal. Então, se ele está te direcionando para a forma verbal, é para você prestar atenção, né, na questão do verbo, e esse verbo se refere a que pessoa, que sujeito. Está na primeira pessoa do singular, está na terceira pessoa do plural, tá? Por quê, gente? Porque isso aí vai te trazer uma série de informações e também facilitar na sua classificação, tá legal? Então, muito bem. Partindo aí para o próximo slide, eu trouxe agora aí um texto pequeno, né, uma anedota, tá? Para que a gente também se distraia aprendendo, né? Afinal de contas, o estudo ele não pode ser cansativo, maçante. Então, assim, a gente pode se divertir também estudando, né? E as piadas, as anedotas, esses textos que trazem aí um humor, eles nos ajudam muito, né? A passar pelo conhecimento com mais leveza. Então, olha só o que diz aqui na anedota. O pai, ele nota que seus 2 filhos estão muito quietos e vai verificar. Repara que tem travessão, se tem travessão é a fala do pai, né? Tá acontecendo aí um discurso, então presta atenção. O que vocês estão fazendo? Pergunta o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o mais velho. Fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Aí o pai, né, fala assim: mas isso é muito feio, diz o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolharam surpresos, até que o mais novo disse: tudo bem, pai, a moeda é sua. Percebeu aí, né? Os filhos perceberam, poxa, quem é que nunca na vida contou uma mentirinha, né? E o pai acabou exagerando. Eu, quando era criança, eu nunca contava mentiras. Então os meninos entenderam aí que o pai é quem estava contando a maior mentira, tá? Então fica aí a anedota para que a gente se descontraia também um pouquinho, né?
e a partir dela a gente consegue estudar. Quer ver? Sobre o texto, o que é incorreto afirmar? Então, gente, na hora da prova, cuidado aí com esses enunciados, tá? O que é correto, o que é incorreto, o exceto, tá? Então, cuidado com essas palavrinhas que podem aparecer na hora lá do enunciado. Por quê? Porque elas estão dando a direção para você, tá? Então, o que é incorreto afirmar? Eu posso afirmar algumas coisas. Uma dessas aí não é correto afirmar sobre o texto. Bom, o pai repreendeu os filhos? O que é repreender, gente? Chamou a atenção? Né? E aí tu vai pensando, sim, na hora que ele chegou, né? Sim, então aí qualquer coisa tu volta lá. Ó, o pai percebe, o que vocês estão fazendo aí? Encontramos a moeda, fizemos uma aposta. Aí ele diz, ih, mas isso é muito feio. Nesse momento ele está repreendendo. Então vamos lá. O narrador, ele participa dos fatos narrados. Qualquer dúvida, volta lá no texto, né? O autor, ele empregou o discurso direto. Lembra que eu falei, ó, tá acontecendo um discurso aí. E é direto porque tem aquele travessão. Então, legal, né? É a fala das personagens, tá? Na letra D. Os filhos não acreditaram no que o pai disse sobre o comportamento dele na infância. Ficou bem óbvio, né, gente? Lógico, tanto é que eles deixaram a moedinha pro pai. Então, qual é a letrinha aí que a gente marca se referindo à afirmação incorreta, gente? Muito bem. Quem marcou aí a letra B, quem se referiu, né, ao narrador. Porque, presta atenção, o narrador, ele conta a história, mas nem sempre ele vai participar dela. Lembra do narrador que é observador? Então, ele está de longe, ele está fora da história, ele está narrando somente, contando os fatos. Mas participar, estar presente, não, nem sempre. A não ser que seja um narrador personagem, tá? Não é o caso aí nessa anedota. Então, o incorreto a se afirmar sobre o texto está na letra B, tá bom? Vamos seguindo então. Qual trecho abaixo possui um período composto? Então, olha só, ainda se referindo às frases lá do texto, né? Aí ele quer que você identifique qual é o período composto aí. Lembrando que período simples vai apresentar apenas um verbo. Período composto, mais de um verbo. 2, 3, 4, enfim, tá? Então, vamos reconhecer. Letra A. Encontramos uma moeda de R$1. E aí, o que você pode fazer? Lembra das dicas? Vai sublinhando. Se você está escrevendo aí no seu caderno, coloca só o verbo para você ganhar tempo. Tipo, letra A, qual é o verbo? Já vou colocar aqui, né? Na letra B, o pai nota que seus 2 filhos estão muito quietos e vai verificar. Aí você vai anotando aí, né? O que tem de verbo ali. Então, bota aí, letra B e anota. Vou beber uma aguinha aqui. Na letra C, os meninos se entreolharam surpresos. Pega o verbo aí, ó. Anota. Na letra D, os adultos costumam brigar muito. Onde está o verbo aí? Anota também, tá? Pois bem, qual trecho possui, então, um período composto? Ou seja, quais dessas orações apresentam mais de um verbo? Já encontrou? Vamos lá, na letra A, o verbo é encontramos, então só tem um. Na letra B, nós temos o verbo notar, estão e vai, né? Ele vai fazer o quê? Verificar. É uma locução verbal. Na letra C, então marca aí, na B a gente encontrou aí 3, né? Na letra C, os meninos se entreolharam. Entreolhar é o verbo, só tem um. Na letra D, os adultos costumam brigar. Costumam brigar é uma locução verbal. Então, gente, óbvio, né? O período composto é a letrinha B. Repara que ela é que foi circulada, ok? Então, fique atento aí aos períodos, tá? Inclusive, anota para não esquecer. Período simples, único verbo. Período composto, mais de um verbo, ok? Vamos, então, para o exercício 4. Repara nessa oração.
Os atletas estão atrasados. Está até ali em destaque, vermelho. Pode ser que na sua prova não tenha destaque. Então, fique atento ao que está entre aspas, entendeu? Se tiver alguma palavra sublinhada, fique atento a ela, tá? Então, vamos lá. Os atletas estão atrasados. Qual a classificação do sujeito e do predicado desta oração? Bom, os sujeitos a gente sabe, né, que pode ser sujeito simples, composto, oração sem sujeito, indeterminado, correto? E o predicado, a gente também já sabe que o predicado pode ser verbal, quando ele tem um verbo de ação, nominal, quando o que prevalece nele é uma característica e o seu verbo é um verbo de ligação, e o verbo nominal, em que vai apresentar os dois tipos de verbos, tanto de ação como característica. Então, vamos voltar à frase, né? Os atletas estão atrasados. Eu tenho o sujeito aí, os atletas. Que tipo de sujeito é esse? Composto? Não. Sujeito simples, porque apresenta apenas um núcleo. O núcleo aí é atletas, tá? Então, você já vai marcando aí. Os atletas, sujeito simples. Estão é um verbo de ligação. Vai anotando, VL. E atrasados? Quem é que está atrasado, gente? Os atletas, né? Então, esse atrasados é a característica dos atletas. Ou seja, eu tenho aí um predicado nominal. Então, a letra é letrinha D, tá? Muito bem. Eu acredito aí que você esteja marcando, respondendo. A gente aqui está interagindo, né? A ideia é essa, tá? Participa, procura dar sua resposta, porque nesse momento você vai se analisando, né? Nesse momento aí você vai verificando que, ó, tô aprendendo, legal, tô junto com a professora, tá? Então, vamos lá. Na número 5, diz assim, eu acho que essa letrinha ficou menor para você, né? Mas dá para enxergar. Eu tenho 2 exercícios aí na mesma página, então vamos lá. Na oração choveu bastante, qual é a classificação do sujeito? Olha só, alguém chega para você e diz assim, ih, choveu bastante. Gente, o que a gente encontra nessa oração? Um fenômeno da natureza. Então, se você encontrou um fenômeno da natureza, não tem nenhuma pessoa aí realizando ação, né? Não tem ninguém falando sobre alguém. Então, tudo indica que esse sujeito inexiste. Ou seja, nós temos aí uma oração sem sujeito. Tá? Muito bem. Valendo a 6. Qual das alternativas abaixo representa um tipo de sujeito composto? Então, olha só. Kiko e Cláudia, seu Ernesto, os estudantes, Rosana, Grace e Kelly. E aí? Qual das alternativas abaixo representa um tipo de sujeito composto? Óbvio, né, gente? Eu tenho 2 pessoas, eu tenho 2 núcleos ali. Então, eu tenho o Kiko e eu tenho a Cláudia. Esses 2 aí podem funcionar como sujeito composto. Tá legal? Muito bem? Até aí tudo tranquilinho? Tá dando para entender, né? Beleza. Então vamos lá. Preste atenção nessa atividade aqui, olha só. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, brincavam na pracinha. Então, repara aí, né, o contexto. O sujeito da forma verbal brincavam é composto, correto? Aí tu volta lá no sujeito para ter a sua confirmação, né? 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, brincavam, tá? Quem é que brincavam? 3 meninos e 2 meninas, beleza. Então, você encontrou o sujeito e ele já está afirmando para você que o sujeito é composto. Ele quer saber por quê. Por que é composto? Então, você tem que marcar uma dessas opções aí. Porque o verbo indica uma ação, simplesmente por isso ele é composto?
Porque o verbo indica estado? Porque ele apresenta mais de um núcleo? Ou porque o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural? E aí, qual você marcaria? Cuidado, hein? Cuidado para não marcar errada, que pode ser uma pegadinha, né? Então pensa direitinho. O sujeito da forma verbal brincavam, ele é composto por quê? Vou lá marcar, hein? Tcharam! Isso, ele apresenta mais de um núcleo. Quais são os núcleos? Meninos, meninas, tá? Você consegue identificar através do núcleo. Repara que ele está falando lá, o sujeito da forma verbal. O sujeito. Então, você tem 3 meninos e 2 meninas, né? Ele é composto, por que esse sujeito é composto? Porque tem 2 núcleos, tá? Ou seja, mais de um núcleo. Então, fique ligadinho aí nas questões, nos enunciados e nas perguntas, ok? Vamos lá, seguindo então. Trouxe agora um outro texto bem legal, esse texto, porque na sua prova, lembra que eu falei? Vai ter interpretação textual, né? E às vezes o aluno acha assim, interpretação é facinho. Será? Cuidado, né? Se você não sabe compreender aquilo que você lê e acha que chutando você vai conseguir, corre um grande risco, tá? Então, vamos praticar leitura. Aproveita esse tempo que está em casa. Nem que cada dia, assim, né? Você, à tardezinha, pega um texto para ler. De livro, do próprio livro didático, sabe? Tá? E até que você daqui a pouco possa estar lendo livros, né? Com mais páginas, entendeu? Então, vamos lá. A foto. A foto é o título, né? Então, começa assim, ó. Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Dá até pra gente imaginar a cena, né, gente? Aquelas fotos de família cheia, todo mundo ali presente, né? Castelo, o dono da câmara, então olha só, Castelo é o nome lá do dono da câmara, né? Comandou a pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmera a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? Aí começa aquele discurso, né? Tira você mesmo, é. Não, aí ele fala assim, e eu não saio na foto? O Castelo era o genro mais velho, o primeiro genro, o que sustentava os velhos. Ele tinha que estar na fotografia, né, gente? Tiro eu, disse o marido da Betinha. Você fica aqui, comandou a Betinha. Havia uma certa resistência ao marido da Betinha na família. A Betinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, ao lado da mulher. Acho que quem deve tirar é o Dudu. Então, repara, um tá empurrando pro outro, né? Tirar essa tal foto da família. Dudu era o filho mais novo de Andrelina, uma das noras, casada com o Luiz Olavo. O Dudu se prontificou a tirar a fotografia, mas a Andrelina segurou o filho. Só faltava essa, o Dudu não saía. Tinha que ser toda a família reunida em volta do Bisa. Foi quando o próprio Bisa se ergueu, caminhou decididamente até o castelo e arrancou a câmera da sua mão. Daqui! Mas seu Domício, vai pra lá e fica quieto. Papai, o senhor tem que sair na foto, senão não tem sentido. Eu fico implícito, disse o velho, já com o olho no visor. E antes que houvesse mais protestos, acionou a câmera, tirou a foto e foi dormir. E assim termina a história aí dessa
meio que uma confusãozinha na família, né, para ver quem tirava foto de toda a família. Bom, vamos perceber o que o exercício quer. Número 8. O texto, gente, ele sugere que a reunião da família para tirar a fotografia com o bisavô acabou gerando o quê? O desejo de promover novos encontros? A demonstração de capricho e vaidade de cada um? Grandes homenagens ao bisavô? Teve isso? Grandes homenagens ao bisavô? Inesperados atos de reconciliação? Manifestações de compreensão e entendimento na família? Pensa aí um pouquinho. Uma família ali toda para tirar foto, né? A gente até consegue imaginar a família reunida ali. Aí começa aquela meio que de uma discussãozinha. Quem vai tirar? Tira você? Eu não, você fica, você vai, você não, meu filho tem que aparecer. Epa! O que isso sugere, gente? O que isso acabou gerando ali para eles? Letra B. Capricho, vaidade, né? Não, eu tenho que sair na foto. Não, meu filho também. Não, você fica aqui. Ó, não deixa te humilhar, não. Reparou? Aquelas picuinhas, né? Qual a família que não tem, né? Então, letra B de bola, tá? Demonstração de capricho e vaidade. Então, percebeu como a leitura de um texto, ela é importante, principalmente quando você lê obedecendo a pontuação, as vírgulas, os sinais, percebendo quando é a fala de um, quando é a fala do outro, tá? Então, cuidado aí na hora da leitura lá do seu texto para interpretá-lo, ok? Seguindo. Ao afirmar, lembra que o vovô lá, o bisavô falou, eu fico implícito. O que o bisavô, gente, ele quis dizer? Aí a gente pode lembrar de quê? Implícito. Do sujeito implícito, né? Então, olha só que dica legal. O sujeito implícito é aquele sujeito que está oculto. Lembrou? Então, o que o vovô quis dizer quando ele disse justamente isso aí? Eu fico implícito. Vamos ver das opções que tem aí. A sua presença no meio da família fotografada era indispensável. Algum membro da família poderia ocupar o seu lugar na foto, ou deveriam subentender sua presença naquele registro fotográfico. Já estava se implicando com o fato de ninguém saber fotografar. O que é isso, gente? Eu fico implícito. Ele quis deixar, né, entendido ali, que olha só, vamos tirar a foto. E aí qualquer coisa, né, já tô velhinho, eu tô escondido, é tanta gente. Então vai ficar subentendido que eu também faço parte, que eu estou ali. Então, o correto aí é a letra C, tá? Todos deveriam subentender a sua presença naquele registro fotográfico, ok? Muito bem, então, compreende aí, né, a palavra, o significado do implícito, tá? Número 10. Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida. Qual é o sujeito, ou o tipo, né, do sujeito aí? Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida. O sujeito, ele é implícito, pois não aparece na oração. O sujeito, ele é indeterminado, pois pode-se perceber a terceira pessoa do plural. O sujeito, ele é simples, pois se refere à família, na letra D. Ou é uma oração sem sujeito? E aí, o que você acha? Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida. A questão certa é a B de bola. Gente, é um sujeito indeterminado. Decidiram, se refere à terceira pessoa do plural. Se você voltar ao texto, o texto não diz, não aparece no texto, né? A família decidiu, não. A gente compreende aí que ficou indeterminado, tá? Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida. Talvez alguns membros da família, mas ao certo é que a gente não sabe quem decidiu, tá ok? Bom, então aqui a gente termina. Deixa eu voltar para cá para falar com vocês. É bom a gente se ver, né? É bom porque a
gente passa muito tempo aí acompanhando os slides, né? Então aqui a gente termina a nossa aula de hoje, tá? A ideia é que você refaça as atividades, coloque em prática, já falei, não vou ficar me repetindo para não tomar muito seu tempo. Volta aí o vídeo, tá bom? E faça os exercícios, tá? A prova tá chegando e a ideia é que a gente possa aí contribuir tanto para o seu aprendizado como para a sua boa nota, tá legal? E em breve, gente, esperamos todos, né, em Deus, que isso tudo passe e a gente volte logo para a sala de aula, tá legal? Fica com Deus, um beijo grande, saúde. Tchau, tchau.